Bom dia, queridos alunos do 7º ano da Escola Dinâmica. Vamos iniciar agora a nossa aula de Geografia, falando hoje sobre a hidrografia brasileira, como a gente já trabalhou um pouco aqui na aula. Deixa eu pegar um pouquinho de fôlego que eu subi agora a escada. Na aula ao vivo, não é? E agora vamos dar continuação aqui na nossa aula gravada. Já foi falado que o Brasil é um país de extensões territoriais gigantescas, ao qual apresenta uma grande variedade relacionada à sua hidrografia, um país extremamente irrigado, com grandes bacias hidrográficas distribuídas pelo país inteiro, tanto de rios afluentes como subafluentes e rios principais de uma bacia hidrográfica. E é importante salientar, mais uma vez, que há uma diferença entre bacia hidrográfica e rede hidrográfica. A bacia hidrográfica, meus queridos, está relacionada não só aos rios, como também o relevo que o circunda, E aí eu tenho a chamada bacia hidrográfica. Quando eu falo de rede hidrográfica, aí sim eu me refiro apenas aos rios de uma determinada região, O Brasil é um país que tem esse imenso potencial hidráulico, ao qual tem também como sua principal fonte de energia a energia hidroelétrica, energia oriunda da água, ao qual, consequentemente, ela de uma certa forma vai ser o principal vetor de produção industrial também, e que é a máquina, o que movimenta a máquina brasileira é a energia hidráulica. Vamos hoje, a partir de então, falar dos rios brasileiros e inicialmente falarmos sobre as partes dos rios. As partes desde a nascente até a sua foz. A nascente do rio é justamente onde o rio nasce, É onde o rio surge. Geralmente, de 4 formas eu tenho nascentes de rio. A nascente glacial, nascente nival, pluvial e nascente mista. Aqui no Brasil a gente só tem 2 tipos de nascente, a nascente mista e a nascente pluvial. Na realidade são 3, Porque a nascente nival faz parte da nascente mista. Como é que difere-se uma da outra no caso aí? A nascente glacial, essa não existe em nenhum lugar no Brasil, que são rios que nascem a partir do derretimento das calotas polares, Então as calotas polares derretem e aí, consequentemente, eu tenho o surgimento de um rio, geralmente rios que estão mais próximos de regiões polares, como por exemplo o rio Mackenzie, é um rio que nasce através do derretimento das calotas polares, lá no Canadá. Os nascentes por rios nivais são rios que nascem pelo derretimento do gelo no topo das montanhas. Eita, mano, agora não estou podendo entender não, que estou dando aula aqui, viu? São rios que nascem a partir do derretimento no topo das montanhas. E aí, consequentemente, os rios eles acabam sendo rios com derretimento do topo das montanhas. No Brasil, por exemplo, perdi minha concentração agora, o vizinho veio falar aqui. Os rios que ocorrem nessa região, no Brasil, o único rio que eu tenho é o rio Amazonas. O rio Amazonas é um rio que ele nasce a partir do derretimento do gelo da Cordilheira dos Andes, que consequentemente, ele também tem uma parte que nasce através das águas das chuvas que caem, e aí consequentemente tem essa origem de rio pluvial. E aí consequentemente eu tenho 2 tipos de nascente, a nascente nival e a nascente pluvial, por isso que é considerada um rio com nascente mista. É o único rio brasileiro que eu tenho essa nascente mista, é o rio Amazonas, Então, consequentemente, eu tenho esse tipo de nascente
aqui um único rio, e o restante dos rios brasileiros, 99,9%, são compostos por rios pluviais, ou seja, rios que nascem pelas águas das chuvas que infiltram no solo, dando origem a olhos d'água. Então, esses são os tipos de nascentes. Nascente geralmente ocorre nas partes mais altas das montanhas, e aí, consequentemente, essa água começa a descer até chegar nas áreas mais baixas. E aí eu tenho nascentes, grande parte nascentes sobre o topo das montanhas. Outra parte do rio é chamada a jusante. Jusante é a parte do rio mais próxima à nascente. Como o próprio nome já diz, jusante começa a juntar com alguns afluentes e o rio começa a aumentar o seu volume de água. Então, essa parte, quando o rio começa a se juntar com os afluentes, chamado de jusante, é a parte do rio mais próxima à nascente. Eu tenho também o meandro, que são curvas do rio, no seu trajeto, chamado de meandro. Eu tenho também o médio curso do rio. O médio curso é a metade do curso do rio, da nascente até a foz. Geralmente, no médio curso, eu tenho aí um maior volume de água nessa região. E é justamente nessa região de médio curso onde eu vou ter aí a construção de grandes usinas hidroelétricas, que é justamente onde eu tenho a quantidade de água maior e aí propicia a construção de usinas hidrelétricas. Eu vou ter também a montante. A montante é a parte do rio mais próxima à foz. Nessa área aí, por isso o nome montante, ela tem um acúmulo de sedimentos grandes que foi arrastado desde o nascente do rio até a foz e aí começa a se acumular sedimento, e aí por isso que tem o nome de montante, por conta do montante de sedimento que começa a acumular e consequentemente o rio começa a perder sua profundidade nessa parte aí, e aí é chamado de montante. Eu vou ter também a foz, que a foz ela pode ser dividida em dois tipos, foz de estuário e foz de delta. A foz de estuário, o encontro do rio com o mar é feito apenas por um único braço de rio, e aí consequentemente eu tenho essa foz de estuário. E a foz de delta são vários braços de rios que encontram-se com o mar, e aí eu tenho a foz de delta. Eu tenho também a margem do rio. A margem do rio é aquela que está acompanhando todo o percurso do rio na sua lateral. E ela geralmente é constituída por uma vegetação denominada mata ciliar, que protege o rio contra o processo de assoreamento. O processo de assoreamento é um processo de desgaste ou processo de erosão que se dá nas margens dos rios quando é retirada a mata ciliar, que é a vegetação que acompanha essa margem do rio. Você retira a mata ciliar, consequentemente eu vou ter o desmoronamento desse sedimento dentro do leito dos rios, que vai se acumular no leito dos rios. O leito dos rios é a porção do meio do rio, a porção mais profunda do rio, é chamado do leito dos rios. E aí, consequentemente, o sedimento se acumula no leito e esse leito perde sua profundidade e, consequentemente, acaba tirando todas as espécies animais e vegetais que existem naquela região, e o rio pode até morrer, e desaparecer. Quanto à periodicidade dos rios, os rios podem dividir-se em rios perenes ou permanentes e temporários ou intermitentes. Rios perenes ou permanentes são rios que, mesmo em estiagem prolongada, eles nunca secam, têm água o ano todo, como é o caso, por exemplo, do Rio São Francisco. É um rio perene que, mesmo atravessando o sertão nordestino durante o ano todo, você tem água praticamente o ano todo, nunca seca, tem água o ano todo na região. É uma região extremamente árida que, mesmo assim, mantém a água desse rio o ano inteiro, por isso considerado um rio perene. Já os rios intermitentes ou temporários, grande parte deles estão localizados no sertão nordestino. São rios que secam no período de estiagem prolongada e voltam a surgir quando vem o período de chuva. E aí, consequentemente, esse rio é chamado de permanente ou de intermitente ou temporário. É o rio tipo do sertão nordestino, que tem vários
no sertão nordestino desse tipo aí. O único do sertão nordestino que ele é considerado perene é o rio São Francisco. Ele nunca seca, ele tem água o ano inteiro e aí, consequentemente, tem esse potencial, né, de produção de água o ano todo. E são os rios com relação à periodicidade. Deixa eu falar agora das principais bacias hidrográficas brasileiras, né? Vamos começar a partir da bacia do Amazonas. A bacia do Amazonas é uma bacia que não é totalmente brasileira, né? É uma bacia que nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, né? Pelo derretimento do gelo e pelo acúmulo de água de chuvas naquela região. Por isso é considerado bacia de regime misto. Essa bacia hidrográfica, ela nasce no Peru, desce pela Cordilheira dos Andes, passa para Guiana Francesa, Suriname, até chegar no Brasil. Quando chega no Brasil, encontra-se com alguns afluentes, né, que, por sua vez, forma assim a bacia do Amazonas como um todo. Quais são os afluentes que se encontram a bacia do Amazonas? Ele tem o Rio Madeira, o Rio Xingu, o Rio Negro, Solimões, são os principais bacias, né? São os principais rios afluentes que, de certa forma, formam aí a chamada bacia hidrográfica do Amazonas, que é uma das bacias mais importantes do mundo e principalmente para a população da região norte, não é, que depende muito das águas destes rios para sobreviver no período de estiagem prolongada, para sobreviver através da pesca, não é? Já que aquela região é uma região extremamente remota e, consequentemente, eles necessitam muito, não é, dessa água, né, para sobrevivência, não é? E aí, consequentemente, eles vivem muito dessa questão aí da água do rio Amazonas, que tem ali naquela região uma das maiores mercado de peixe a céu aberto do mundo, que é o mercado ver-o-peso, né? Tem um grande potencial energético? Tem, porém não é aproveitado, né, por conta de impactos ambientais que podem ser causados na construção de usina hidrelétrica, como eu falei anteriormente para vocês, não é? Porque para se construir uma usina hidrelétrica é necessário que você inunde uma vasta área territorial, o que vai causar um grande impacto ambiental na área, além das populações ribeirinhas que vivem nesta região, que tem que ser afastado da área, né, para que seja construída uma usina hidrelétrica. E aí, por conta disso, existem esses impasses, né, que de certa forma acaba prejudicando o ambiente e aí, consequentemente, não se constrói usinas hidrelétricas de grande porte na região amazônica e aí, consequentemente, eles, inclusive, atualmente, foi construída uma usina hidrelétrica lá, que é a usina de Belo Monte, né, que não foi ainda concluída justamente por conta desses impactos ambientais que podem vir causar. E alguns ativistas acabam atrapalhando o processo de conclusão, né, para que não venha causar esses impactos ambientais no futuro na região. Mas a usina está lá feita, né, e que nem tão cedo vai entrar em funcionamento, né, por conta de muitos embargos que estão sendo criados naquela região. Mas que também eu tenho uma concepção que não deveria ser construída aquela usina de jeito nenhum. Vamos agora para a bacia do São Francisco, que é também considerado o Nilo brasileiro, né, porque apresenta características muito parecidas com a do Rio Nilo na África. A bacia do São Francisco ele é a maior bacia totalmente natural brasileira. É a maior bacia totalmente natural brasileira porque ela abrange o Nordeste e nasce na região Sudeste. Ela nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, entra no Nordeste pela Bahia
passa por Pernambuco e deságua no Oceano Atlântico entre Sergipe e Alagoas. É uma bacia muito importante, principalmente em termos de produção energética, porque através dela se produz muita energia através da usina Xingó, Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, a usina de Delmiro Gouveia e a usina de Luiz Gonzaga. Né? São grandes quantidades de usinas existentes naquela região, ao qual acaba sendo de grande importância para a produção energética do Nordeste. Além disso, essa bacia hidrográfica ela é uma bacia onde tem o seu rio principal perene, que é o Rio São Francisco, que passa pelo sertão nordestino em estiagem prolongada e nunca seca. Né? Além disso, tem muita importância no que se respeita à agricultura, porque na região do Vale do São Francisco, essa bacia hidrográfica ela produz água para irrigação de frutas como manga, laranja, uva, né, que favorece a agricultura nordestina. Né? Além disso, mata a sede de boa parte da população nordestina, né, a população que realmente precisa de água. Hoje está sendo concluída finalmente a transposição de boa parte do Rio São Francisco, né, levando água para uma parte grande da população sertaneja que sempre precisou de água, mas que infelizmente nunca teve acesso a esse bem tão precioso que é para eles naquela região. Falaremos agora da bacia do Paraná, bacia de maior potencial de produção de energia atualmente no Brasil, pois através da usina Itaipu, que é construída na bacia do Paraná, eu tenho um grande potencial de produção de energia que produz energia não só para o Brasil, como também para o Paraguai. Por isso a usina de Itaipu é considerada uma usina binacional, uma usina que produz energia tanto para o Brasil quanto para o Paraguai. Foi construída durante o governo militar, né, e aí, por conta disso, foi na época que o Brasil que mais cresceu estruturalmente falando. Né? Tivemos a construção não só de Itaipu, como a usina de Tucuruí, as usinas de Paulo Afonso também foi construída no governo militar. A gente teve a construção da BR-101, a rodovia Belém-Brasília, a Rio-Niterói, né? Entre outras obras faraônicas que são utilizadas até os dias de hoje, que foram construídas durante o governo militar, a época que o Brasil mais cresceu, estruturalmente falando, além da construção de Brasília também. Né? O Rio Paraná ele tem essa imensa importância e faz parte do rio da bacia da Platina, porque suas águas desaguam no Rio do Prata, na Argentina, né? Sendo ele junto com o Rio Uruguai e do Paraguai, a bacia Platina brasileira. Vamos falar agora do rio Tocantins-Araguaia, que é o maior rio artificial totalmente brasileiro. O rio Tocantins-Araguaia, eu falei que é o maior rio artificial, por quê? Porque para a construção da usina de Tucuruí, na década de 70 e 80, houve a necessidade de juntar dois rios, já que as águas do rio Araguaia eram muito pequena quantidade, e aí juntou-se com a do rio Tocantins, aumentando o volume de água, que consequentemente proporcionou a construção dessa usina que de grande importância em geração de energia para o Nordeste brasileiro. Não, o Nordeste não, para o Norte e Centro-Oeste do Brasil, que é a usina Tucuruí, uma das principais usinas brasileiras, a maior usina totalmente brasileira, na realidade, que é a usina Tucuruí, construída durante o governo militar também, mas que causou um grande impacto ambiental durante sua construção, porque teve que inundar uma vasta área da região centro-oeste e da região norte do Brasil também, matando centenas de animais e espécies animais, devastando uma grande área de floresta, né, da região, e causou esse forte impacto ambiental, infelizmente. Mas foi para o progresso da sociedade, porque se não fosse por conta disso, nós ainda teríamos uma dificuldade muito grande em termos de geração de energia. Então, infelizmente, a gente tem que dar 2 passos para trás para futuramente poder dar mais 3 para frente, não é? E foi o que aconteceu. Hoje a gente sofre com o impacto ambiental, sofre, mas nós não sofremos com a questão da energia, não é? Daria muito bem para a gente sobreviver, mas que infelizmente o capitalismo acaba destruindo cada vez mais o meio ambiente, não é?
e aí o interesse financeiro é muito maior e os impactos ambientais continuam ocorrendo pelo Brasil afora. Então, gente, vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das duas aulas, tanto a gravada como ao vivo. Essa gravada foi a continuação das aulas ao vivo. Tenham a todos uma excelente semana. Amanhã a gente volta, viu? Um abraço a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus.